A gente tava conversando, tu falou que entregou a faixa pro Isso. Anderson, mas tu teve um caso que tu defendeu ele também, né? Sim. Eu vi um vídeo que tu gravou lá na casa dele. Tu foi aqui em Curitiba ou lá nos Estados Unidos? Não, era no Rio de Janeiro. Ele Ah, tava no Rio. fazendo um camp, né? Era na época da luta do Shell, né? É, do Chael Sonnen. Isso. Isso, teve um caso que eu defendi. Mas acusava ele do quê? Ele lançou a biografia dele, né? Ah, sim, sim. E ele usou ali, ele relatou alguns fatos que desagradaram algumas pessoas que entraram na justiça e pediram que os livros fossem recolhidos e que a venda fosse interrompida até o resultado de mérito desse processo. E essa liminar, né, foi concedida e o livro foi interrompida a sua venda e exibição. No final, ele ganhou a ação e o livro foi liberado, né? Então, vendeu o que tinha que vender, o livro circulou, e até eu lembro que essa liminar coibiu a venda, mas daí aí que o povo, aí que vende, né? E quem não tem, procura, que o povo quer saber o que coleção, né? E foi isso que aconteceu, né? E eu fui. Ele estava treinando num camp de preparo para essa luta, para lutar com o Chael Sonnen, e eu fiquei alguns dias lá construindo a defesa enquanto ele treinava. Eu lembro que ele tem muita saudade dessa defesa que foi feita lá, né? Com aquele clima, né? De um lado eu estava reunido com alguns advogados ali trabalhando, mas eu estava lá seguindo o treino dele, indo ver o treino e tal, resolvendo algumas questões que ele teve, eu tive o privilégio de fazer, e uma outra também num doping, né? Que eu fui o porta-voz dele aqui, trabalhando simultaneamente, trocando ideias com advogados norte-americanos que defendiam aí essas questões de doping, que foi muito, muito, muito interessante também, né? Porque o advogado criminalista, ele tem uma outra faceta, né? Que é gerenciar uma crise de imagem da pessoa, né? Uhum. Então, assim, você aparece muito na televisão, você é muito midiático, né? Você é muito midiático. Às vezes é recalque de alguns, né? Você é muito midiático, às vezes eles querem te alcunhar de alguma coisa para que você não chegue perto da causa dele, como aconteceu lá no Rio de Janeiro. Os advogados, tinham muitos advogados, não eram do júri, não conheciam o jogo que estava sendo jogado, mas mesmo assim queriam jogar, né? O jogo era de futebol, eles eram peritos em voleibol, tênis, né? Alguns não jogavam nada e estavam ali circundando aquela defesa. E daí eles diziam, não, o Daledor é muito midiático, mas misericórdia, se essa causa não é uma causa de mídia pura e o sujeito que vai defender tem que saber lidar com a mídia, né? Que é diferente de uns que só querem aparecer, né? Tem uns personagens aí que, se você balançar um pouquinho a peneira, você vai ver que o cara tem pouco tempo de advocacia, tem muita aparição na mídia e ele privilegia ele acha que ele é famoso antes dele ter sucesso em caso. Então ele programa essa fama, principalmente com as redes sociais, programa essa fama se metendo em casos que deem repercussão, mas o sujeito tem muita dificuldade em casos e não tem nenhuma experiência, né? Ele é aquela famosa farsa, né? Que vai ser desvelada daqui a um tempinho. Mas ele, durante um tempo, ele consegue enganar algumas pessoas, mas com certeza ele não vai, por todo o tempo, enganar todos. E daí, aquelas coisas, né, vergonhosas que acabam desabrochando, e isso tem muito na advocacia criminal, principalmente em dias de hoje. Mas o advogado, ele tem uma das facetas dele gerenciar uma crise de imagem, né? O sujeito está arrebentado na mídia, de você conduzir aqueles que não quero falar, bota a tua cara, vai falar, vai dizer que você é inocente, vai ter esse enfrentamento, porque se a mídia está recebendo só a informação do delegado, do promotor, e você não está falando nada enquanto defesa dele, o que vai te sobrar na hora de julgar? Aquelas pessoas lá, aqueles 7 jurados escolhidos dentre 25, numa lista anual de 1.000, que vão chegar lá e vão se apresentar, ele já vem com aquela ideia fixa na cabeça, né? Então é importante, por vezes, que você coloque o acusado gerenciando essa crise de imagem. Essa crise de imagem, ela vai ser suficiente para condenar, ajudar a condenar. Então ele tem essa... E assim, ele tem que gerenciar essa crise, né? Ele não pode ser a estrela. A notícia é o caso, é o acusado, nunca o advogado.
Ou aqueles que chamam, pegam um casinho e jogam na imprensa para aparecer, né? Daí ficam ali, né? Parece um ventríloco. Sorrindo para todas as coisas. Com bastante botox, né? Ternos bem cortados, um vocabulário assim muito limitado, né? Com frases feitas, mas é que aquilo é uma mentira, né? Aquilo é uma peruca, né? Daqui a pouquinho eles vão se confrontar com situações que vão ser assim vexatoriamente desvelados. Você acabou de assistir mais um corte do Pode Dizer Podcast. Se você ainda não é inscrito, aproveite e se inscreve no canal, ativa o sininho, que assim você vai ser uma das primeiras pessoas a receber o nosso conteúdo. Deixei mais 2 vídeos aqui. Um é nosso episódio completo e outro é mais um corte desse convidado. Então aproveita e clica para assistir agora, beleza? Um abraço!